Olá, meus amores e minhas amoras! Bem-vindos ao nosso segundo aulão de língua portuguesa. Você sabia que nenhum aluno pode sair do quarto ano sem saber os sinais de pontuação? É mesmo, esse é um conteúdo fundamental e nós precisamos estar com ele, na ponta da língua para termos sucesso nos anos seguintes. Hoje, nós vamos relembrar os sinais de pontuação e os seus usos mais comuns. Vocês estão prontos? Então, vamos começar! O primeiro sinal de pontuação que nós vamos relembrar é o ponto. Alguns chamam o ponto de ponto final. Também está certo, tá bem? Os dois nomes estão certos. A imagem dele é essa aqui, você está vendo ele? Nós usamos o tempo todo. Nós usamos esse ponto para terminar uma frase declarativa ou imperativa. Prof, para tudo, que história é essa? Bem, uma frase declarativa é uma frase em que eu declaro algo. Ela pode ser afirmativa, como essa aqui. Eu gosto de salada. Essa frase é declarativa afirmativa. Eu estou fazendo uma declaração afirmativa. Eu estou dizendo que eu gosto de salada. Mas a frase declarativa também pode ser negativa, como essa aqui. Eu não gosto de salada. Essas duas frases, elas são declarativas, ou seja, eu estou fazendo uma declaração, estou declarando algo. Mas a primeira é afirmativa, porque eu estou afirmando. A segunda é negativa, porque eu estou negando, eu estou dizendo que eu não gosto. Nesse caso, eu sou essa de cima aqui, tá vendo? Porque essa de baixo que não gosta não sou eu, não. Eu gosto. Entenderam, né, pessoal? Mas a frase também pode ser imperativa e terminar com um ponto. As frases imperativas, elas não são declarativas. Elas não declaram algo que eu estou afirmando ou negando. Elas exprimem um pedido, uma ordem ou um desejo. Assim, coma a sua salada. Pode ser um pedido, pode ser uma ordem, ou às vezes pode ser até um desejo. Eu queria tanto que ele comesse a salada. Coma a sua salada. Está vendo? É um pedido, mas que exprime um desejo. Quando nós estamos dando uma ordem, presta atenção, coma toda a sua salada. Ou fazendo um pedido ou exprimindo um desejo, a frase é imperativa. E ela também pode terminar com um ponto. Então, nesses três casos, frases declarativas, afirmativas, negativas ou frases imperativas, nós usamos o ponto final para encerrá-las. Mas nós também aprendemos esse ano que usamos o ponto nas abreviaturas. Você se lembra que nós estudamos sobre o gênero textual verbete, que é cheio de abreviaturas? Para as abreviaturas, nós também usamos o ponto. Então, você já lembrou quais são os principais usos do ponto final, né? O ponto que encerra as frases declarativas e imperativas e que também é usado nas abreviaturas. Então, nós podemos seguir em frente. Agora, nós vamos falar sobre a vírgula. Olha a vírgula aqui, Você conhece muito porque a gente usa bastante. A vírgula tem muitos usos. Os principais são esses, olha só. Usamos a vírgula para organizar itens que poderiam ser listados em uma frase. Ou seja, objetos, pessoas, ações que estão aparecendo em forma de lista. Vários itens da mesma espécie são organizados com vírgula. Nós usamos a vírgula também para organizar uma informação adicional, uma informação extra em uma frase. Que nós aprendemos que se chama aposto, você se lembra? Nós estudamos na nossa apostila, quando nós temos que adicionar uma informação em uma frase, uma informação extra, um aposto, nós organizamos isso com a vírgula. E também usamos a vírgula para isolar o vocativo.
Vamos ver como isso fica na prática? Ó, nesse primeiro exemplo, nós temos a vírgula usada para organizar itens que poderiam ser listados. Ó, uma alimentação saudável precisa ser rica em frutas, verduras, legumes e cereais integrais. Aqui eu estava fazendo uma lista daquilo que tem que ter numa alimentação saudável. Então, eu organizei a minha lista, que estava em forma de frase, né? Com vírgulas. Agora, aqui, eu vou usar uma informação adicional. Vai ter um aposto na minha frase. Olha só. O médico, especializado pela Universidade de Oxford, defende a alimentação saudável como fator de influência no resultado do tratamento. Nesse caso, eu tinha um aposto, que era uma informação adicional. Olha só, se eu ler a frase sem um aposto, não vai fazer diferença nenhuma na informação principal. O médico defende a alimentação saudável como fator de influência no resultado do tratamento. Agora eu coloquei uma informação extra dizendo aonde esse médico se especializou, na Universidade de Oxford. Como essa informação ela não era a principal, ela era uma informação adicional, ela era um aposto. Eu organizei essa informação entre vírgulas. Esse é um uso muito comum da vírgula e nós temos que estar ligados para esse aspecto quando nós estamos colocando informações adicionais em uma frase. No último caso, eu tenho um vocativo, que é doutor. Mas doutor, ele só é usado como vocativo quando eu estou me referindo ao doutor. Eu vou falar com o doutor. Eu falo assim, ó, doutor, qual é o seu conselho? Eu estou falando com ele. Eu usei a palavra doutor para chamar a atenção dele para o que eu ia dizer para ele. Nesse caso, doutor é o vocativo. Igual quando vocês falam comigo, prof, o que é para fazer? O prof, nesse caso, é um vocativo, porque você está falando comigo e você escolhe a palavra prof para chamar a minha atenção, para eu perceber que você está falando comigo. A mesma coisa aqui. O doutor foi usado como vocativo. Então, se a palavra foi usada como vocativo, precisa ter uma vírgula, separando o vocativo da frase ou da pergunta que vai ser feita a essa pessoa. Porque doutor é eu chamando o doutor. A pergunta que eu vou fazer para ele começa depois da vírgula. Qual é o seu conselho? Entenderam? Então, em listas, no caso de apostos e no caso de vocativos, eu devo usar a vírgula. Entenderam? Continuando, tem o ponto de interrogação. Ah, mas esse é fácil, né, prof? Nós usamos o ponto de interrogação para encerrar uma frase interrogativa. Bem, nós já aprendemos que existem frases declarativas, quando eu declaro algo, e pode ser afirmativa ou negativa, né? Frases imperativas, quando eu dou uma ordem, faço um pedido ou exprimo um desejo. Mas existem também as frases interrogativas, onde eu faço uma pergunta. Nesse caso, eu tenho que encerrar essa frase com o ponto da pergunta, que é o ponto de interrogação. Você quer salada de frutas? Até mesmo se eu quiser confirmar uma opinião, assim, ó, está uma delícia, não é mesmo? Observe que as duas frases são um pouco diferentes. Uma é uma pergunta. Você quer salada de frutas? A outra, eu estou fazendo uma afirmação, mas eu quero que a pessoa confirme a minha afirmação. Então, eu afirmo e faço um pedido de confirmação. Está uma delícia, não é mesmo? Nesse caso, eu também uso ponto de interrogação. Bem, vamos continuar, porque ponto de interrogação você ó, já está craque, já sabe de cor como usar. Tem também o ponto de exclamação. Quando eu era professora do primeiro ano, pela primeira vez na minha vida, eu estava ensinando sobre ponto de exclamação. E eu perguntei para os alunos que ponto é esse. E uma aluninha minha, que se chamava Isabela, disse bem assim, prof, esse é o ponto da alegria. Eu nunca mais esqueci aquela visão da criança sobre esse ponto. Porque eu acho que toda vez que alguém falava algo com alegria, ela percebia que tinha esse ponto nos livros de literatura que ela lia. E, de uma certa forma, o ponto de exclamação é o ponto da emoção, da alegria, mas também do medo. E ele é usado para dar
ênfase. A palavra ênfase quer dizer destaque. Quando nós falamos uma coisa normalmente, não tem destaque. Nós afirmamos, nós negamos, nós ordenamos ou nós interrogamos sem nenhum destaque. Mas quando nós queremos dar destaque, emoção, alegria ou medo, nós usamos o ponto de exclamação. Nós usamos ele após frases exclamativas, imperativas ou interjeções. Eu vou mostrar para você. Olha só, no caso do cuidado, que é uma interjeção, ou de uma frase exclamativa, que alegria! Ó, o ponto da alegria aqui. Ou de uma frase imperativa, que são aquelas que dão ordem. Vem aqui agora. Tem uma diferença em falar vem aqui agora ou vem aqui agora. A gente percebe no tom de voz que a frase imperativa está terminando com um ponto de exclamação, não é mesmo? Devido à ênfase dada pelo falante. Então, após interjeções como cuidado, ou frases exclamativas como que alegria, ou frases imperativas como vem aqui agora, nós usamos o ponto da emoção, que é o ponto da exclamação. Ponto de exclamação que serve para dar ênfase, para dar destaque às nossas falas. Claro que no dia a dia a gente dá o destaque com a própria entonação da voz, mas no texto, como não tem como dar entonação, nós colocamos o ponto de exclamação. Continuando, tem os dois pontos. Os dois pontos são muito fáceis de identificar, porque eles são exatamente dois pontos, não é mesmo? E eles são usados antes de listas, de falas, de citações, que são falas de outras pessoas, e explicações. Então, olha só, eu vou mostrar exemplos para vocês de usos dos dois pontos. Nesse caso aqui, eu tenho uma lista. E antes da lista eu vou ter os dois pontos. Foram várias recomendações. Respirar ar puro, ter uma dieta saudável, tomar sol nas horas em que ele está brando, descansar adequadamente, tomar muita água e fazer exercícios físicos. Observe que era uma lista de recomendações. Inclusive, cada recomendação estava organizada com vírgula, separada das outras com vírgula. E antes dessa lista, eu tinha dois pontos. Então, em alguns casos, eu vou introduzir a minha lista, colocar os dois pontos e só depois dos dois pontos eu vou pôr a lista organizada com vírgulas. Então, olha só, um dos usos dos nossos dois pontos é antes de listas. Agora, aqui embaixo, eu tenho outro sentido, que é antes de uma fala em um discurso direto. Olha só. Então, a mãe aconselhou, dois pontos, parágrafo, travessão. Você percebeu que antes de um parágrafo e um travessão, eu também posso usar dois pontos, se eu tiver uma frase, né, que está introduzindo essa fala. Da mesma forma que aqui eu tinha uma frase introdutória para a minha lista, então eu precisava de dois pontos. Aqui eu tenho uma narração introdutória para a fala, eu preciso dos dois pontos. Entenderam? Para separar a frase introdutória da lista, eu usei dois pontos. Para separar a frase introdutória, a narração introdutória da fala, eu também usei os dois pontos. Mas eu também posso usar dois pontos antes de citações. Olha aqui, eu tenho a citação de uma doutora e eu separei, eu organizei essa situação colocando, primeiro, uma breve introdução. A doutora Luísa Salles declara, dois pontos. E depois eu coloquei a citação entre aspas para mostrar que é a fala de outra pessoa. Uma vida com hábitos saudáveis ajuda a evitar a maioria das doenças. Nesse caso, eu usei dois pontos antes de uma citação. Isso é muito usado no meio acadêmico, é muito bom você já aprender. Agora, meus queridos, eu também posso usar dois pontos antes de uma explicação. Eu primeiro introduzi. A brincadeira é assim. Isso significa que eu vou explicar como é a brincadeira.
Eu introduzi uma explicação que vem a seguir. Nesse caso, eu uso 2 pontos para aí fazer a minha explicação. Cada um escolhe uma fruta para ser o seu nome. Quem está com a bola, joga a bola para cima bem alto e grita o nome de uma fruta. A pessoa que escolheu aquela fruta tem que pegar a bola e tentar acertar o outro jogador com ela, mas só pode dar 3 passos. Bem, tenho certeza que você já sabe qual brincadeira é esta. Então, quando você introduz uma explicação, você diz que vai explicar algo. Você deve separar a sua introdução da explicação com 2 pontos. Observe que, em todos os casos, os 2 pontos foram necessários porque havia uma breve introdução. Introduzi a lista que viria a seguir. Introduzi a fala que viria a seguir. Introduzi a citação que viria a seguir e introduzi a explicação para separar a breve introdução da lista, da fala, da citação ou da explicação. Eu coloco os 2 pontos. Bem, vamos continuar. Tem também as reticências, que são comumente chamadas de 3 pontinhos, mas 3 pontinhos é só apelido, tá? O nome certo é reticências. Nós usamos as reticências para indicar que algo não terminou, que houve uma interrupção ou que uma parte do texto não está ali. Olha só, o que a médica disse de seus exames? Ela disse que o telefone tocou e Júlia foi atender. O telefone tocou bem na hora que a Júlia estava falando. A Júlia foi interrompida. Para mostrar no texto que não tem efeito sonoro, que não dá para ouvir o telefone, que a Júlia foi interrompida, que aquela fala foi interrompida, foi usado a reticências. Mas também ela pode ser usada para mostrar que houve uma parte do texto que não foi escrita, uma parte da história que não foi relatada. Olha só, Júlia ficou conversando no telefone por muito tempo. Horas depois, a mãe comentou: Você não me contou o que a médica disse. Nesse caso, a reticência foi usada para mostrar que houve um espaço de tempo entre a Júlia ir para o telefone e a mãe voltar a conversar com ela. Um espaço de tempo em que o texto não conta o que aconteceu. Então, para mostrar que uma parte do texto não está aqui intencionalmente ou porque foi suprimida, foi retirada, né, por uma outra pessoa, nós podemos usar também a reticências. Agora, outro sinal de pontuação importante é o travessão. O travessão indica o discurso direto, que é quando o personagem fala e não o narrador, e a mudança de interlocutores nele, ou seja, a mudança de pessoas falando, a mudança de personagens falando. Quando o narrador fala, não precisa de travessão, mas quando qualquer personagem fala, precisa sim de travessão. Olha só. Professora, por que precisamos comer frutas? Porque as frutas possuem nutrientes muito importantes para a saúde do corpo. Mas eu não gosto de frutas. Se você começar a comer um pouquinho a cada dia, logo estará acostumado e irá gostar. Observe que nesse pequeno texto não tem nenhuma narração. Como eu sei quem está falando? Bem, quando aqui tem o vocativo professora, e observe que depois do vocativo professora tem uma vírgula, como todo vocativo, eu percebo que deve ser um aluno, porque está pedindo para a professora, né? Professora, por que precisamos comer frutas? Aí aqui está respondendo a pergunta. Se a pergunta foi para a professora, eu já entendo que essa outra pessoa que está falando é a professora. Mas eu só percebo que aqui foi uma pessoa e que aqui foi outra pessoa e aqui novamente mudou a pessoa e aqui mudou a pessoa porque tem o travessão. Então eu posso ter um discurso direto, sem o narrador falando o tempo todo, disse a professora, disse o aluno, disse a professora, disse o aluno. Eu posso não ter isso se eu sinalizar corretamente com o travessão. Então, o travessão é muito importante, porque ele mostra que agora é outra pessoa que está falando. E conforme o texto acontece, eu percebo quem era que estava falando dentro de um contexto mais amplo. Então, o travessão, ele indica a fala de um personagem e a mudança de pessoa, de interlocutor. Ó, até o final dessa frase foi um. Quando chegou o novo travessão, é uma nova pessoa. Ó, o novo travessão não é mais o mesmo que estava falando aqui atrás. É outra pessoa falando novamente. Então, eu percebo que uma pessoa parou de falar e que outra começou a falar
com o uso do travessão. Nós também conhecemos o ponto e vírgula. O ponto e vírgula é usado para organizar itens que poderiam ser enumerados. Por exemplo, primeiro, lave as frutas. Em seguida, descasque e pique em cubos. Para finalizar, espete as frutas em um palito para espetinho. Você viu que aqui eu estava enumerando ações para a realização de um espetinho de fruta. E eu organizei essas ações com ponto e vírgula. Por quê? Porque geralmente, nesse caso, o ponto e vírgula é necessário para organizar uma frase que já tenha muitas vírgulas. Olha só, eu vou escrever uma frase que está ensinando a fazer um espetinho de fruta. E em cada ação eu já tenho que ter vírgulas. Então, se eu colocasse mais vírgula e mais vírgula, ia virar uma bagunça. Por isso que eu separei cada ação, cada item enumerado dessa ordem de ações com ponto e vírgula. E aí, entre as minhas ações, eu pude colocar vírgula quanto eu quisesse, que não ia ficar uma bagunça. Ó, primeiro, lave as frutas. Encerrei a primeira parte. Em seguida, descasque e pique em cubos. Encerrei a segunda parte. Para finalizar, espete as frutas em um palito para espetinho. Ponto. Você viu que, nesse caso, o ponto e vírgula ajudou a resolver o problema da enumeração. O que vem primeiro, o que vem depois, sem se misturar com as vírgulas que já estavam ali para organizar cada uma das frases. Então, o ponto e vírgula é muito útil, principalmente em frases que já têm vírgulas. Agora, e as aspas? Esses dias fizemos atividades e alguns alunos ficaram com dúvidas no uso das aspas. Bem, as aspas são usadas para indicar as falas ou as citações de outras pessoas. Elas também são usadas para destacar expressões estrangeiras ou inventadas. E elas podem ser usadas também para destacar nomes de obras artísticas ou literárias. Mas vamos ver como isso funciona na prática. Na primeira frase, nós temos as aspas substituindo o que poderia ser um travessão. Minha mãe sempre diz: a saúde entra pela boca. Olha só, eu poderia ter colocado 2 pontos, parágrafo travessão. A saúde entra pela boca. Só que eu não queria fazer a minha mãe falar. Eu queria falar o que ela diz. Nesse caso, eu coloquei a fala dela entre aspas. Eu queria falar o que ela fala sem dar voz para ela no meu texto. Então, às vezes, ao invés de pôr 2 pontos, parágrafo e travessão, eu posso falar a fala pelo personagem e só sinalizar ela com aspas. Então, nesse caso, as aspas foram usadas para marcar a fala de outra pessoa. Agora, olha aqui no segundo exemplo, tá assim, ó. De acordo com a doutora Luísa Salles, uma alimentação saudável pode evitar muitas doenças. Nesse caso, eu estou falando uma fala que não é minha, uma fala que eu estou emprestando de outra pessoa, da doutora Luísa Salles. Eu quero falar isso, mas eu não posso deixar de dizer que foi ela que disse. Então, eu coloco a fala dela entre aspas para marcar que há uma fala, uma citação de outra pessoa, de outro profissional, de outro cientista. Agora aqui embaixo, diz bem assim, ó. No livro Alimentos que Curam, o autor destaca a importância de comermos frutas e verduras. Nesse caso, as aspas foram usadas para marcar o nome de um livro. Pode ser o nome de um livro ou de qualquer obra de arte, mas nós devemos destacar esse nome dessa obra, desse livro, entre aspas, né? Para que as pessoas entendam que Alimentos que Curam é o nome do livro. E por último, olha só, espetinhos de fruta são uma saldelícia. Bem, você sabe que a palavra saldelícia não existe, mas aqui tentaram misturar saúde com delícia. É para dizer que eles são saudáveis e deliciosos. Então, como essa palavra não existe, ela foi marcada aqui, né, destacada entre aspas, para ficar claro que é uma expressão inventada. Bem, meus queridos, espero que vocês tenham relembrado tudo o que vocês aprenderam durante esse ano sobre esses sinais de pontuação. Agora é com você. Siga o próximo passo e coloque o seu cérebro para trabalhar e fixar toda essa aprendizagem. Um beijo!
e até a próxima aula. Tchau!